seja bem-vindo ao Visão Parlamentar. Vem comigo conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nesta entrevista eu converso com o deputado Léo Portela, do PL. Vamos fazer uma retrospectiva da carreira dele e os desafios de vida daqui para frente, depois do anúncio de que vai abandonar a política. Deputado, muito obrigada por conceder a entrevista para a gente. É um prazer estar com vocês. Que ótimo. É o seguinte, deputado, o senhor anunciou via Twitter no dia 11 de maio que vai abandonar a política depois de 2 mandatos parlamentares. O senhor foi o segundo deputado mais votado pela coligação PT-PL em 2018, com 93 mil votos. Por que desse desligamento, deputado? Bom, na verdade, são mais de 12 anos, né? Indiretamente, eu estou atuando na política há quase 24 anos, coordenando as campanhas do meu pai, trabalhando ao lado dele por Minas Gerais, rodando o estado e, de forma direta, após 12 anos, né, no final deste mandato, são 4 anos como subsecretário de Estado e também 8 anos como deputado estadual. Olha, eu entendi, junto com a minha família, que é o momento de dedicar mais tempo à criação do meu filho, dedicar mais tempo à minha família, dedicar mais tempo aos meus negócios. Foi uma carreira muito profícua por Minas Gerais, em que eu olho para trás e me alegro muito com ela e tenho orgulho da minha carreira, orgulho da minha história, mas entendo que é momento de me dedicar mais aos meus negócios particulares e também à minha família. Tá certo. O senhor falou da sua carreira, né? Uma carreira muito bem sucedida. Vamos fazer então uma retrospectiva da sua carreira? Nos últimos 12 anos, o senhor ocupou vários cargos no governo de Minas, foi vice-presidente da Prodenge, que é a Companhia de Tecnologia da Informação, foi também subsecretário da Casa Civil do governador Anastasia durante todo o mandato dele. E eu pergunto para o senhor, teve alguma coisa que o senhor gostaria de ter feito e não fez? Olha, sinceramente não. Eu tive muito sucesso em todos os projetos que eu levantei, conseguimos aprovações em vários deles. Conseguimos representar os municípios do interior de Minas, também os municípios da região central de Minas Gerais. Conseguimos, ao lado da Anastasia, fazer uma gestão aí junto ao choque de gestão muito importante que trouxe para Minas Gerais avanços expressivos naquele tempo. Então, sou satisfeito com a minha história, participei das coordenações das campanhas do meu pai de maneira muito bem sucedida. Fui eleito, como você disse, em 2014, com 54 mil votos, o mais votado do PL, reeleito com quase 94 mil votos em 2018, quase dobrando a votação em um período que a grande maioria caiu a votação, e fui novamente o mais votado do PL, o segundo mais votado da coligação. Então, fico muito feliz, eu olho para a minha carreira e eu me alegro porque eu entrei com a ficha limpa, estou saindo com a ficha limpa, deixando um legado, respeitando a história, não só do Léo Portela, mas também da família Portela, que atua na política já há mais de 24 anos, então eu sou feliz com a minha história. Que ótimo, é bom a gente ver esse tipo de retrospectiva, né? Deputado, o senhor já até mencionou agora e também fez questão de mencionar no Twitter que entrou na política com a ficha limpa e está saindo com a ficha limpa. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, a importância de dizer isso dentro do contexto brasileiro. Nós vivemos um tempo onde existe muita desconfiança com relação aos políticos, né? Então, isso é um feedback que eu dou para o meu eleitorado, não apenas para o meu eleitorado, mas para todo Minas Gerais, que entrei com as mãos limpas e sai com as mãos limpas. Hoje em dia, nós temos aí vários escândalos, várias investigações em andamento. Isso não quer dizer que as pessoas que estão sendo investigadas são necessariamente culpadas, né? Mas é importante deixar claro para a população, para aqueles que confiaram em nosso trabalho, que nós saímos aí sem nenhuma mácula no nosso currículo. Então, achei importante deixar isso aí publicizado, achei importante passar esse feedback para quem acreditou, continua acreditando no nosso trabalho e certamente continuará acompanhando o trabalho do nosso grupo político agora de outras formas. É preciso realmente, quem está em casa, separar
o joio do trigo, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia errada de colocar todas as pessoas no mesmo contexto, o que não é verdade, né? Deputado, em abril, o senhor se reuniu com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para discutir aí, entre os assuntos, como está a situação política em Minas Gerais. E também como sanear as dívidas do Estado. Eu pergunto para o senhor, qual foi o resultado desse encontro? Foi produtivo? Eu fiquei admirado com o conhecimento que o general Hamilton tem de Minas Gerais, principalmente da política mineira. Foi um momento em que nós tivemos aí o fechamento das chapas, a vinda dos candidatos para os partidos, e ele conhecia de maneira muito detalhada quem estava chegando, quem estava saindo dos partidos, a composição partidária, conhecia de maneira muito bem informada o currículo dos candidatos ao governo de Minas. Então, nós falamos muito sobre isso e sobre a questão de articulação política também naquele final de montagem de chapas, né? Ele que se mostrou um conhecedor também da gestão do governador Romeu Zema, uma gestão que colocou as contas em dia, uma gestão eficiente e eficaz, que tem colocado o Estado novamente nos trilhos. Então, fiquei muito satisfeito de ver que ele entende também as nuances da política mineira. Entende que na política mineira as coisas não vêm, né, de goela abaixo, as coisas não acontecem aí de maneira que não seja orgânica, né? Então, tudo que não é orgânico na política mineira não é bem visto. E nós entendemos aí, como dizia o bom e velho Tancredo, não adianta me empurrar, que empurrado eu não vou. As coisas que em Minas vêm goela abaixo, vêm sendo empurradas ou não são construídas de maneira que nasçam de um diálogo, de um consenso democraticamente, elas não funcionam, elas tendem a não prosperar. Mas fiquei satisfeito de ver que o general Hamilton conhece o nosso jeito de ser, conhece a forma do mineiro fazer política e conhece principalmente as perspectivas que nós temos de eleição para o governo de Minas. Sobre o saneamento da dívida de Minas, o senhor provavelmente conversou com ele sobre isso, e isso me remete a uma questão que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, que é o regime de recuperação fiscal, que é um projeto do governo que está aqui na casa, tramitando em regime de urgência, que é a renegociação da dívida do Estado com a União. E isso requer algumas demandas, algumas limitações da gestão do governo. Esse projeto tem tido uma oposição bastante significativa aqui na Assembleia. Eu queria que o senhor falasse isso sobre o projeto e se realmente aderir ao regime de recuperação fiscal é a única saída para o Estado tentar rever essa dívida de 140 bilhões de reais com a União. Eu entendo que sim, que é a única saída que nós temos hoje, após diversos estudos de diversos governos. Não houve não houve o oferecimento de uma solução que não fosse essa, né? Não existe saída, mas é um projeto difícil, é um projeto que nós precisamos cortar na carne, ainda mais em ano eleitoral. O parlamentar não quer se indispor com servidores públicos, não quer se indispor com o corte de despesas que trazem desconforto para as pessoas, mas infelizmente a nossa missão não é de agradar, a nossa missão é de ser responsáveis. Então, nós precisamos ser responsáveis, entender que o projeto de recuperação fiscal é o melhor caminho para o nosso Estado. É o que nos dá a oportunidade. A gente não tem mágica, não tem de onde vir dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro. Nós precisamos cortar na carne para adequar as contas que vieram se deteriorando ao longo dos anos por causa de opções populistas, por causa de opções que privilegiavam as eleições e não a responsabilidade. E nós temos hoje um governador que está privilegiando a responsabilidade, mesmo trazendo prejuízos para a sua campanha de reeleição. É uma pessoa que não teme fazer o certo. E nós precisamos, como parlamentares, como representantes de Minas Gerais, termos a coragem de fazer o certo. Não a coragem de nos reeleger simplesmente, mas a coragem de fazermos o que é certo, de fazermos o que é preciso para que o Estado volte a crescer como Minas Gerais sempre cresceu e volte a trazer dignidade de vida para todos os mineiros. Aí o senhor me remete agora à pergunta em relação ao trabalho que os deputados têm que fazer de convencimento de outros parlamentares para aprovação do regime de recuperação fiscal. O PL, o partido do senhor, depois da janela partidária, recebeu novos parlamentares e
anunciou a saída do bloco de oposição ao governador Zema. Agora a gente tem uma nova configuração de blocos e bancadas aqui na Assembleia e agora a legenda passa a constituir uma bancada de 9 parlamentares, liderados pelo deputado Gustavo Santana. O senhor é vice-líder dessa bancada. Eu queria saber do senhor, o que o senhor pretende, como é que vai ser esse trabalho aí, não só em relação à aprovação do regime de recuperação fiscal, mas também outras demandas de interesse do governo. O meu trabalho vai ser sempre de alinhamento com o governo Zema, que é um governo que eu acredito, é um governo que eu apoio, é um governo que tem projeto de futuro para Minas Gerais e não de futuro eleitoral. Dentro do partido nós não temos ainda uma visão consolidada, plena de todos os parlamentares, mas da minha parte será de caminhar ao lado do governador para que o projeto de recuperação fiscal seja implementado, seja aprovado, e Minas Gerais então possa crescer com qualidade, pensando em crescimento real, pensando em responsabilidade e não em medidas eleitorais. Tá bom, deputado. Eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre como está a política hoje, né? A gente tem uma polarização muito grande no Brasil e o senhor é conhecido e elogiado por ser um deputado conciliador, ser um deputado que respeita o opositor, não trata o outro deputado que pensa diferente do senhor como inimigo. E eu pergunto, como que o senhor consegue isso? Como é que é possível fazer oposição política respeitando quem pensa ideologicamente diferente do senhor? Olha, talvez essa seja a maior alegria do meu mandato e seja o feedback que mais me deixa feliz com todo esse nosso trabalho. É bem verdade que a maioria dos meus parceiros, meus amigos mais próximos no parlamento, são aqueles que são antagonistas ideologicamente do meu projeto. Então, caminho muito próximo aos deputados da esquerda, gosto muito de todos os companheiros da esquerda, gosto muito dos companheiros da direita, eu gosto de conversar com as pessoas, eu acredito que a gente constrói a democracia no consenso. Não há futuro na polarização. Não há futuro só na esquerda ou só na direita. Não há futuro nos destruindo mutuamente. O futuro, desde a Grécia Antiga, com os filósofos gregos, nós sabemos bem que a virtude encontra-se no caminho do meio, e não nas polaridades, não nas extremidades. Eu tenho muita alegria de caminhar ao lado de todos os colegas, de respeitar todos os colegas. Sempre tive posições muito firmes, sempre tive definições muito firmes, assertivas nos meus posicionamentos, mas jamais busquei desrespeitar, humilhar, atacar ou trazer qualquer tipo de desconforto para nenhum parlamentar em seu mandato. O parlamentar tem que ser livre para expressar as suas ideias, para expressar a sua visão de mundo, sem que haja aí uma interferência mal educada, grosseira em seu pensamento. Todos os pensamentos são importantes, todos os pensamentos são válidos, e é dessa pluralidade de pensamentos que nós construiremos a Minas Gerais e o Brasil que a gente sonha. Não é na polarização, é sempre na democracia e na pluralidade de ideias. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a gente está no momento, um momento em que é preciso ter essa serenidade, né, deputado? Principalmente dos políticos, né, de nós jornalistas também, e dos políticos principalmente. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Transportes aqui da Assembleia, e o senhor teceu algumas críticas em relação à condução da política de transporte da Prefeitura da capital. As empresas de transporte, o sindicato, defende que a passagem, que hoje custa R$ 4,50, passe a custar R$ 5,85. Eu pergunto para o senhor como é que é possível conciliar os interesses dos empresários, que alegam também que houve esse aumento exacerbado dos combustíveis, com a renda da população, que também não aumentou, a inflação está muito alta, e que as pessoas continuam com dificuldade para pagar, e transporte é o mínimo, né, deputado? As empresas de ônibus em Minas Gerais, não, especificamente em Belo Horizonte, foi o tema mais abordado nesse sentido. As empresas de ônibus de Belo Horizonte, elas são sistematicamente privilegiadas, beneficiadas pelos governos locais, pelas prefeituras de Belo Horizonte, né, pelos prefeitos de Belo Horizonte. Inclusive, são relações aí nebulosas, relações que nós precisamos esclarecer, nós precisamos trazer mais transparência, né? Houve aí do ex-prefeito Alexandre Calil, que disse que abriria a caixa preta da BH Trans,
que disse que traria ônibus de qualidade, transporte de qualidade, nada disso foi feito. Né? Sempre são as empresas de ônibus sendo privilegiadas, prestando um serviço de baixíssima qualidade. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, você está satisfeita com o transporte público de ônibus em Belo Horizonte? Você está satisfeita com as linhas de ônibus, com os horários, com a infraestrutura? Você está satisfeito com o preço? Não. Eles não entregam um bom serviço. Eles não entregam um serviço de qualidade. E, historicamente, são privilegiados pelos prefeitos e pelas câmaras municipais também, presidentes das câmaras municipais, que nós já vimos aí com relações nebulosas com empresas de ônibus, com sindicatos patronais de donos de empresas de ônibus. Nós vemos aí prefeitos com relações questionáveis com empresários de ônibus. Quem tem que ser privilegiado é sempre o povo de Belo Horizonte, é sempre o povo que é o mais fraco. Precisa ter representantes que defendam seus interesses e coloquem de maneira transparente aquilo que está acontecendo. Então, eu acredito que nós precisamos revirar do avesso esse relacionamento que existe entre o governo municipal de Belo Horizonte e as empresas de ônibus, porque é um relacionamento historicamente nebuloso. Isso não pode continuar assim. O senhor é membro da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aqui da Assembleia de Minas. E a gente sabe que houve um aumento exacerbado do consumo de drogas e de álcool durante a pandemia por todas as circunstâncias que se apresentaram, né? Das famílias, da crise econômica, das famílias dentro de casa. O que pode ser feito nesse sentido? Como é que o senhor vê essa situação daqui para frente? Eu acredito muito no trabalho das comunidades terapêuticas. Eu acredito neles como a melhor saída para a recuperação da dependência química. Então, nós precisamos focar, como já foi feito no passado. No governo Antônio Anastasia, nós tivemos aí o programa Aliança pela Vida. Foi um programa muito bem sucedido, que trazia possibilidades de mais recursos para as comunidades terapêuticas. Esse programa veio, ao longo do tempo, sendo deixado de lado, e a pandemia agravou ainda a situação do consumo de drogas, porque a pandemia, com a falta de emprego, com maior tempo em casa, com maior convívio fora do ambiente de trabalho, isso trouxe mais acesso à questão das drogas, mais acesso à questão do álcool, e isso trouxe um agravamento do problema em Minas Gerais. É um problema já antigo em nosso estado, não só em nosso estado, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, e que, no meu ponto de vista, tem nas comunidades terapêuticas o seu maior aliado, o seu maior auxílio. Eu creio que o governo precisa, novamente, ter um olhar mais demorado sobre o trabalho das comunidades terapêuticas. Olhe com mais carinho, olhe com mais atenção para estes que são grandes parceiros do nosso estado. Deputado, a gente já está mais para o final do mandato, né? Daqui até o final do ano, o que o senhor pretende? Quais serão os últimos passos do deputado Léo Portela aqui na Assembleia de Minas, já finalizando a vida política? Eu pretendo levar adiante, talvez, conseguir a aprovação em plenário de 2 projetos que eu julgo muito importantes para Minas Gerais. Um é o homeschooling, que é uma realidade em nosso estado, não só em nosso estado, mas em todo o Brasil e no mundo. Nós estamos vivendo em Minas Gerais um êxodo das famílias educadoras que querem ter o direito de educar os seus filhos, inclusive isso é direito humano, de garantir a educação dos próprios filhos, de educar os próprios filhos. Isso está presente no Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então nós precisamos garantir a essas famílias que elas tenham aí a possibilidade legal de educar os seus filhos, de trazer o ensino para os seus filhos de maneira domiciliar, como acontece em vários países do mundo, está acontecendo no Brasil. Nós estamos sofrendo um êxodo de famílias mineiras que estão deixando o nosso estado para ir para estados que já têm essa regulamentação, municípios que já têm essa regulamentação, e não podemos perder um ativo tão valioso de Minas Gerais, que são as famílias mineiras, que querem simplesmente ter o direito de educar seus filhos. O homeschooling não é algo obrigatório, não afetará na vida, no dia a dia das escolas, no dia a dia dos professores. Não é obrigatório, é para aqueles que desejam assim fazer. Por exemplo, uma família que não tem condições de colocar a sua criança numa escola religiosa, privada, ela tem que colocar a sua família, a sua criança numa escola pública que às vezes tem conceitos ideológicos diferentes daquela família.
pensamentos divergentes daquela família. E é direito humano eu educar a minha família, o meu filho, minha filha, conforme os meus padrões religiosos e morais. Então, o homeschooling traz essa possibilidade da criança ser educada conforme os padrões religiosos, morais daquela família. Não é algo obrigatório que todo pai terá que fazer em casa, é para aqueles que desejam, têm condições de assim fazer. Então, o projeto do homeschooling é muito importante para Minas Gerais, pretendo avançar na aprovação dele, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e também o projeto que proíbe o dialeto de gênero em Minas Gerais. A linguagem do todes, do todix, do elo, do delo, né, que nós entendemos aí que traz uma importância quando você diz que nós precisamos resguardar o direito das pessoas que têm uma identificação, às vezes, diferente da nossa, uma orientação sexual diferente da nossa, um pensamento diferente do nosso, mas que essa bandeira fique restrita à luta partidária, à luta nos sindicatos e não nas salas de aula, porque nas salas de aula nós pagamos os nossos impostos para que os professores ensinem a linguagem culta, o português culto, clássico, conforme a norma culta da língua, né? Nós pagamos para que a ciência seja ensinada nas salas de aula e não a ideologia política. Nós não podemos deturpar a ciência por causa de ideologia política. Então, eu sou a favor de que essa linguagem, esse dialeto de gênero, seja proibido em Minas Gerais e que a norma culta seja assegurada, o ensino da norma culta da língua portuguesa seja assegurada nas salas de aula, porque nós pagamos os impostos para que os nossos filhos sejam ensinados da maneira adequada. Então, são os dois projetos que eu quero levar aí e lutar até o final do mandato por eles. Os dois já foram, inclusive, aprovados na CCJ. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa sorte para o senhor aí nessa nova etapa de vida, que o senhor seja muito feliz, conquistando outros desafios, né, conquistando outras coisas na sua vida. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Obrigado, eu agradeço a todos vocês da TV Assembleia, sempre tão competentes, amigos, me recebem sempre tão bem e fazem um trabalho tão importante de informação de todos os mineiros. Deus abençoe a todos. Amém, deputado. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado Léo Portela do PL, nós fizemos uma retrospectiva da carreira dele e dos desafios de vida daqui para frente, depois do anúncio de que vai abandonar a política. Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o nosso portal. Muito obrigada pela sua companhia.